Bom, meus caros, boa noite a todos e a todas. Boa noite. Boa noite, Carlinhos. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Da minha parte, é uma alegria reencontrá-los para continuarmos com nossas reflexões sobre direitos humanos. Ora, temos chegado até aqui refletindo sobre princípios básicos dos direitos humanos. Liberdade, igualdade, felicidade. E passamos na última aula por uma temática que envolveu a servidão voluntária. Debatemos sobre isso. O que faz o homem a servir a alguém? Então, dentro dessa reflexão, nós chegamos a uma tese de que isso tem um fundamento religioso. Isso tem um fundamento que está ligado ao desconhecido. E o desconhecido nos envolve por temor e receio. O temor e o receio são elementos fundamentais para estruturar uma situação de subserviência. Muito bem. Todavia, vejam bem a reflexão de hoje. Se a eventual essência desta servidão tem um fundamento religioso, evidentemente que a resistência a ela também tem que ter um fundamento religioso. Então, nós vamos tentar discutir hoje, meus caros, anotem aí nos registros de vocês, sobre o direito à resistência. Direito à resistência. Já dei início porquanto a temática da aula de hoje é direito à resistência, eu quero registrar como abordagem própria, e aqui vai uma reflexão individual, muito embora compartilhada por outros, que o direito à resistência é mais importante do que o próprio direito à liberdade. Vejam bem, na aula passada falávamos sobre a servidão voluntária, que fulmina o direito à liberdade. Hoje nós vamos discutir o contraponto disto, que é o direito à resistência. E eu já começo discutindo, apresentando o entendimento de que o direito à resistência é mais importante do que o direito à liberdade. Então, nessa aula, nós vamos tentar desenvolver essa reflexão, dentro, é claro, da dimensão dos direitos humanos. E até chegarmos, quem sabe, ao consenso que o verdadeiro, legítimo, o original direito humano é o direito à resistência. Porque somente um ser consciente resiste.
somente um ser consciente resiste. Quem não tem plena consciência da sua condição humana cede à liberdade, por conta exatamente da carência do entendimento dela. Por isso que o direito à resistência é mais importante que ela, porque o direito à resistência traz consigo uma série de pressupostos que quem vai exercê-lo tem. Ou seja, não é qualquer um que tem a capacidade de direito de resistência. Então vejam a importância. Somente resiste a pessoa dotada de consciência dos pressupostos dos seus direitos humanos. Ok? Pois bem, eu dizia no início da aula que quando falávamos sobre servidão voluntária, nós dizíamos que o fundamento ali é um fundamento religioso. E diversos colegas aqui da turma nos ajudaram no debate naquela oportunidade. E se o fundamento da servidão é religioso, o contraponto a ela, que é o direito à resistência, também é religioso. Daí, nós vamos conferir um texto muito antigo, mas muito antigo, e certamente, o grande texto religioso do direito de resistência. Um texto talvez mais antigo do que o próprio Gênesis. Vou repetir, talvez um texto mais antigo do que o próprio texto do Gênesis. Um texto que talvez para muitos tenha sido escrito por Moisés, para alguns. Mas enfim, é um livro apócrifo, mas é um manual do direito à resistência. Eu estou me referindo ao livro de Jó. Eu estou me referindo ao livro de Jó. O livro de Jó é uma estrutura fenomenal que contém as bases para o direito de resistência, porque é uma situação de contraponto à própria divindade. Na medida em que, quando se pensa que o fundamento da servidão é oriundo da relação com o divino, eis que, dentro da própria relação com o divino, nós encontramos as bases para o direito da resistência. Então, o livro de Jó, meus caros, marquem esse livro, tenham esse livro, leiam. Ele pode ser lido e relido sob diversas óticas. Jurídica, teológica, filosófica, antropológica, assim. É um clássico da literatura universal. O livro de Jó é um clássico. Pois bem, eu mandei para vocês parte do livro de Jó. Está aí no Crepúsculo. Solicito, por favor, que abram. Solicito que abram. Se tiverem alguma dificuldade, eu vou tentar abrir para discutir com vocês esse livro. Deixem-me ver se eu consigo aqui. Calixto, boa noite. Boa noite. Tá no seu canal do Crepúsculo, certo? Isso. E qual que é o tema que está lá? No canal, no grupo do Crepúsculo. É o livro de Jó.
Eu mandei para vocês hoje. Vamos conferir. Eu não mandei no... Não, porque eu estou olhando no YouTube. Não é YouTube, não. Ela é no grupo, no WhatsApp. Sim, foi postado aqui mesmo. Beleza. Mandei para vocês. Vamos conferir. O livro de Jó, que nós vamos debater agora. Mandei a Declaração de Direitos do Homem e do Cidadão de 1793. E mandei a Declaração da ONU de 1948. Mandei esse material hoje para vocês. Confere. Vamos conferir o livro de Jó, portanto. Estão conseguindo enxergar aí na tela? Ok. Então vamos conferir juntos, lembrando que estamos discutindo direitos humanos, estamos discutindo direito de resistência e buscando as bases para esse direito num livro muito antigo, que é o livro de Jó. Provavelmente mais antigo do que o próprio Gênesis. Pois bem, meus caros, deixa eu só ver se tem alguém chegando aqui. Pois bem, abriram aí? O livro começa apresentando Jó. Né? Fala logo no capítulo 1 que ele era um homem íntegro e reto. E era uma pessoa de grandes posses. Estão acompanhando? Pessoal? Sim, professor. Então vamos acompanhar. Eu até marquei aqui os pontos que eu quero discutir com vocês. Então, pois não. Você falou que o livro não é completo? Eu mandei parte dele. Você mandou só 17 páginas? Só. Ele é maior do que isso. Eu mandei só as partes que nos interessam. Mas depois vocês podem baixá-lo na internet, ok? Tá bom. Mandei porque senão não ia dar tempo na aula, não. Nós vamos ver só algumas partes aqui. Pois bem, o capítulo 1 já apresenta quem é Jó. Era uma pessoa correta. Então, são duas instâncias. Então, tem a instância que apresenta Jó e ele fica evidenciado que era uma pessoa correta. Pois bem, logo aqui no capítulo 1, depois de apresentado o Jó, nesse versículo 6, fala de um encontro lá no céu, em que os filhos de Deus vieram se apresentar diante dele, inclusive Satanás, que ainda não era um anjo caído. Satanás, que significa o acusador, faz uma aposta com Deus. Fala que Jó somente apresenta a servidão. Vejam bem. Jó é um servo de Deus porque vive na opulência, vive bem, naquela vida bem farta. Então, Satanás, o acusador, o provocador, provoca Deus. E Deus, então, autoriza que Satanás atue contra Jó. E, num primeiro momento, Satanás agride o bem jurídico de Jó, patrimônio. Vai levar-lhe o patrimônio. Depois, Satanás vai atingir o bem jurídico, a vida
da família dele. Ok? E depois, Satanás vai atingir o bem jurídico, integridade física de Jó. Ele vira um verdadeiro mulambo, certo? Era uma chaga só, cuja dor lhe atingia tanto que ele praticamente vivia sentado na cinza para não sentir tantas dores. Ok? E eis que, então aqui, sempre a provocação de Satanás. Eu estou resumindo para vocês entenderem a situação. Por quê? O livro começa falando que ele é uma pessoa correta. E, de repente, ele é submetido a essas provações. Aí todo mundo fala, paciência de Jó, não tem nada de paciência. Por favor, evitem manter esse equívoco ao atribuir Jó uma figura paciente. Ele não era paciente. Ele era uma pessoa que o tempo todo resistiu àquela injustiça. Ok? Ao tempo todo. Então, nós vamos adiantando aqui. Então, tem o capítulo 3. Quando Jó estava lá naquela situação degradante, os amigos deles começaram a questionar: você fez alguma coisa? O que você fez? O que você está escondendo para que você fosse atingido dessa forma? Eram 3 amigos. Um deles é esse aqui, ele faz. Então, o primeiro fala. Começa a falar com ele, blá, 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 provocando ele. Vamos lá no capítulo 6. Ô, professor, Pois não. aceita a Natália aí fazendo um favor? Ela mandou mensagem aqui no grupo. Vamos lá. Vamos lá. Pronto. Então, vamos lá no capítulo 6. Deixa eu me ver aqui. Vamos lá no 24. Então, aqui no 20, no 6, 21, já no 24, ele já começa a questionar. 24. Ele fala: ensinai-me e eu me calarei, e fazei-me entender em que errei. Então, já começa. Ok? Então, ele começa a questionar e aí começa a fundamentar a resistência dele. 6:24. E aí nós vamos lá no 7, capítulo 7. No 11. No 11 fala o seguinte: por isso não reprimirei a minha boca, falarei na angústia do meu espírito, queixar-me-ei na amargura da minha alma. Sou eu o mar ou o monstro marinho para que me ponhas uma guarda? Ele começa. Começa a questionar. Vai ainda. Vou adiantar, ok? Vamos lá no 10. No 10. 2. No 10:2 fala assim: direi a Deus, não me condenes. Faz-me saber por que me contendes comigo. Olha bem. Tens prazer em me oprimir? Em desprezar a obra das tuas mãos e favorecer o desígnio dos ímpios? Tens tu olhos de carne, ou vês tu como vê o homem? Já começa a questionar. Ele continua. Vamos lá no 13. Eu separei os mais importantes. Olha aqui, no 13, 3. Mas eu falarei do poderoso e quero defender-me perante Deus. Ok? Vamos lá
Adiantando, vamos lá no 19. O 19:5. Vejam bem. Se devera vos quereis engrandecer contra mim e me incriminar pelo meu opróbrio, sabei então que Deus é o que transformou a minha causa e com sua rede me cercou. Eis que clamo, violência, mas não sou ouvido, grito, socorro, mas não há justiça. Com muros fechou ele o meu caminho, de modo que não posso passar, e pôs trevas nas minhas veredas. Da minha honra me despojou, tirou-me da cabeça a coroa, quebrou-me de todos os lados, e eu me vou, arrancou a minha esperança, como a uma árvore. Acende contra mim a sua ira e me considera como um dos seus adversários. E ele continua, vamos lá no 23. Aqui os amigos questionando, e ele sempre rebatendo. Lá no 23, fala aqui, Jó falando, se eu soubesse onde encontrá-lo e pudesse chegar ao seu tribunal, exporia ante ele a minha causa e encheria minha boca de argumentos. Saberia as palavras com que ele me respondesse e entenderia o que me dissesse. Acaso contenderia ele comigo segundo a grandeza do seu poder? Então vejam a resistência dele, a indignação dele acerca do que estava acontecendo. E ainda, no 27, à minha justiça me apegarei e não largarei. O meu coração não reprova dia algum da minha vida. Ok? Então, meus caros, esse livro, depois vocês podem ler com calma, eu separei só alguns trechos para que vocês pudessem entender. A Natália não conseguiu entrar ainda? Entrou. Para que vocês pudessem compreender como é um livro básico para o direito de resistência. O livro de Jó é um manual do direito de resistência contra o próprio divino. Quando vocês tiverem tempo para ler esse livro, vocês vão ver que, ao final, depois que Jó resiste e argumenta que ele não entende por que sofreu aquilo, Deus aparece para ele e não apresenta uma justificativa para o que fez. E nem poderia fazê-lo. Ele ia falar o quê? Não gostei com Satanás, que você era meu servo e que você podia sofrer qualquer coisa que ainda assim continua sendo meu servo. Ele ia falar isso para Jó? Não é? Ele ia falar isso? Então, Deus, no livro, se apresenta e fala para Jó, xinga ele, né? Dá nele um sermão. Quem você pensa que é? Quem você pensa que é para falar isso? Por acaso você sabe quantas legiões tem no céu? Você sabe quantas estrelas, quantos peixes no mar? Enfim, dá nele um sermão e ao final deixa concluído que por que fez aquilo? Porque eu quis. Eu fiz porque eu quis. Pronto. E vai embora no remoinho. Ora, ao final, depois disso tudo, Jó é agraciado com nova família, com nova e maior riqueza ainda. Ok. Mas a questão que fica aqui, deve ser registrada, é que há um ponto de resistência, Aqui estão os principais resultados.
um ponto de resistência. Aqui estão os principais. Nesta leitura, nesta obra, a qual eu indico para vocês como sendo um clássico para refletir o direito. Essa obra deve ser refletida sob diversos ângulos, mas ela já é um contraponto à própria reflexão sobre o direito à servidão com fundamento no divino. Se há um fundamento no divino que lastreia a servidão, também há um fundamento no divino que lastreia a resistência. E alguém quer falar quer fazer algum comentário antes que eu prossiga? Quer falar alguma coisa? Posso prosseguir? Sim. Pode sim. Pois bem, meus caros, o que eu quero dizer é que esse livro é tão importante como o Direito de Resistência, tão importante, que ele vem sendo ideologicamente adulterado e incorporado a um discurso da paciência. Isso é uma adulteração da mensagem da obra. Sempre que vocês ouvem falar em Jó, imediatamente o senso comum o associa a uma atitude de paciência. Uma paciência de Jó. Jó não foi paciente. Os amigos dele insistiram com ele, falavam que ele tinha que ser paciente, que ele tinha que tolerar aquilo, que de alguma forma ele errou. A esposa de Jó falava e ele, não, eu não aceito, eu não errei e eu tenho que argumentar contra Deus. Então, esse livro fundamenta o direito de resistência. Direito esse, meus caros, que foi aproveitado não pela ética católica. A ética católica ignorou o direito à resistência, coisa que a ética protestante não fez. A ética protestante enalteceu o direito à resistência, porque ela usou o direito à resistência contra a própria Igreja Católica. Portanto, a ética protestante nasce de um direito à resistência retirado da própria escrita sagrada. Então, nós podemos ler claramente. Então, se você lê o texto de Martim Lutero, A Liberdade Cristã, se você lê o texto lá de John Calvino, As Institutas da Religião Cristã, você vai ver claramente nessas obras, desses dois pilares da Reforma Protestante do século XVI, um claro direito de resistência. O protestantismo é um fundamento religioso prático do direito de resistência. E foi exatamente depois do protestantismo que diversas revoluções começaram a acontecer e que foram gerar uma estrutura burguesa que se armou de fundamentos teóricos contra o discurso da monarquia, que era fundado no divino. Então, a burguesia se encheu de fundamentos de resistência contra a monarquia, contra o soberano divino. E ainda, como cascata, efeito cascata,
isso foi gerando diversas revoluções. Gerou a Revolução Americana, gerou a Revolução Francesa, gerou a Revolução Haitiana, e foi gerando revoluções e revoluções, todas elas que foram gradativamente libertando as colônias das metrópoles. Entenderam? Então, meus caros, repito, o mesmo fundamento que estrutura uma servidão é lá dentro dele que tem um fundamento para se contrapor a ela. Ok? Não haveria, meus caros, provavelmente, Aqui está o resultado não haveria principal. provavelmente nenhuma revolução das colônias se a reforma protestante, baseada no direito de revolução, se ela não fosse adotada pela burguesia. A burguesia adotou a reforma protestante como a religião mais adequada a ela. Porque é pela reforma protestante que a burguesia encontrou elementos para derrubar a monarquia, né? O soberano divino. E isso, conforme eu disse, foi gerando uma série de efeitos ao longo da história. Meus caros, alguém quer falar alguma coisa, quer fazer algum comentário, ou podemos prosseguir? Podemos prosseguir? Podemos. Muito bem. É claro que quando a Revolução Americana faz menção a um direito à felicidade, vocês acham que esse direito à felicidade foi tirado da teoria do direito? Não, claro que não. O direito à felicidade tem um fundamento na teologia e não no direito. E está lá na Declaração da Independência Americana a menção a um direito à felicidade. Eu mandei para vocês a declaração, não mandei, sim, a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão de 1793. Mandei para vocês. Vamos abri-la. Vamos ver se... Eu vou ver se eu consigo abrir aqui para debatê-la juntos. Essa aqui que eu mandei para vocês. Vocês estão conseguindo ver na tela aí? Sim, tá dando para ver. Pois bem, essa declaração dos direitos do homem e do cidadão da Revolução Francesa, essa é de 1793. Porque tem uma outra que é anterior, que é de 1789, o ano da Revolução. Essa é uma segunda, quando o movimento está mais efervescente. E nessa declaração, que fala do direito de resistência, porque, meus caros, antes da gente discutir esta
essa declaração, eu quero esclarecer que esse direito de resistência, então, meus caros, como ele se materializa? Como essa metáfora de Jó se materializa? Meus caros, o direito de resistência, dentro do plano social, ele se materializa quando se fala que todo o poder emana do povo. Isso chama-se, anotem, por favor, isso chama-se poder instituinte, que é o nome técnico para uma referência à soberania popular. Nós ouvimos falar em soberania popular. Soberania popular. Todo mundo já ouviu falar. Mas o nome correto é o poder instituinte. Poder instituinte. É o que institui e destitui ou constitui. Então, a estrutura de uma democracia está nesse poder instituinte. Isso é importante entender, porque o direito de resistência é uma decorrência do poder instituinte. Ele que resiste legitimamente a um Estado ilegal. Um Estado que se divorcia da justiça é um Estado ilegal. Cabe ao poder instituinte ter mecanismos para destituí-lo, inclusive pela força legítima. O direito de resistência está para o poder instituinte, assim como a legítima defesa está para um cidadão comum. Então, dentro desse poder instituinte que se exerce a resistência, toda a resistência contra o Estado ilegal é legítima, porque é o poder instituinte atuando. Vejam vocês, meus caros, como isso é sério. Como isso aí está cobertado por uma malha de alienação absurda. É só por conta dessa malha de alienação que eu escuto um palhaço chamar as pessoas de maricas, um esquizofrênico, e nós não temos o nosso poder instituinte, ele não tem mecanismos para agir, porque ele foi retirado por mecanismos de alienação. O nosso direito de resistência é zero. Aplacar o direito de resistência é o objetivo de todos os aparelhos ideológicos do Estado, que faz criaturas dóceis, acordeirizadas, agalinhadas. Toda forma de resistência, meus caros, ela é tratada como um lastro de ilicitude, porque os mecanismos ideológicos do Estado e seus aparelhos fazem com que essa capacidade de resistência, ou seja, o poder instituinte seja neutralizado no seu nascedouro. Foi essa chama que a Reforma Protestante detectou naquela época e partiu para a resistência contra a maior forma de poder da época, que era exatamente o poder religioso católico. Então, o poder instituinte, como ele se manifesta?
ele deve se manifestar em mecanismos de plebiscito, de consulta popular. Tem mecanismo de consulta? Não. Quando o povo é consultado? Na hora do voto. Acabou. Vejam isso. Isso é uma coisa mecânica. Quem chama de democracia está sem entender a diferença entre uma democracia do porvir ou um devir democrático em face de uma democracia concreta. Democracia ou concreta. Eu coloquei, está me roubando, está me traindo, está fazendo... Eu tiro. Então vai tirar agora para você ver. Tenta tirar. E não é o povo que tira. Quem vai tirar, quem se eventualmente quiser tirar esse esquizofrênico que está no poder, é a própria elite que controla o poder instituinte. Quando ela achar, quando a elite econômica achar que esse esquizofrênico já não está mais servindo para ela, ela tira. Ok? Eu tenho que escutar desse esquizofrênico que todo mundo um dia vai morrer. Ué, Adélio Bispo também falou isso aí. Todo mundo vai morrer. Então, por que ele deu chilique? Que papo furado é esse? Então, meus caros, esse poder instituinte é, na nossa legislação, um eunuco, um escravo castrado, grande, mas castrado, porque não tem os mecanismos de consulta. A democracia é apenas um quadro na parede, ou um artigo numa lei, só, e nada mais do que isso. Ora, vamos dar uma conferida nessa declaração que eu passei para vocês. Estão vendo aí na tela? Pessoal? Sim, cara. Sim. Estamos. Então, nessa declaração está lá no 20, acho que é o 27, marquei aqui. Aqui, 27, exatamente. O que está escrito aqui? Que todo indivíduo que usurpe a soberania seja imediatamente condenado à morte pelos homens livres. Ok? Vou repetir. Que todo indivíduo que usurpe a soberania seja imediatamente condenado à morte pelos homens livres. É o destino dos tiranos, segundo essa declaração de 1793, que ela veio depois. E ainda, mais para baixo, fala aqui no 33, a resistência à opressão é a consequência dos outros direitos do homem. Resistência, direito à resistência. No 34, a opressão contra o corpo social, mesmo quando um só dos seus membros é oprimido. A opressão contra cada membro quando o corpo social é oprimido. 35, quando o governo viola os direitos do povo, a revolta é para o povo e para cada agrupamento do povo o mais sagrado dos direitos e o mais indispensáveis dos deveres. Está aqui. O que aconteceu depois desta declaração, que é de 1793? Em 1794, esses últimos artigos foram suprimidos.
e prevalece a outra declaração que eu já mandei para vocês. Não é assim que não. Eu mandei uma outra declaração para vocês, eu não estou achando dela aqui, depois vocês podem conferir, está lá no Crepúsculo. E na Declaração Universal dos Direitos do Homem, que é da ONU de 1948, eu mandei para vocês, deixa eu ver se eu acho aqui. Peraí. Essa aqui, meus caros, é a Declaração de 1789, que eu falei com vocês. É a Declaração Francesa antes. Vejam que ela tem, vejam quantos artigos. 17. A outra, que veio depois de 1793, tem mais de 30, tem 35 artigos. Aquela foi suprimida e foi mantida essa com esses 17 artigos, para que aquelas menções ao direito de resistência não pudessem gerar mais efeitos, tais quais aqueles que geraram a própria Revolução Francesa. E ainda, meus caros, vejam que na Declaração Universal dos Direitos Humanos, essa é a universal, não é a francesa não, de 1948, vejam vocês, vocês sabem que a maioria desses países que assinaram essa declaração do pós-guerra estavam mantendo colônias e exploração na própria África. A maioria dos países. Então, eles descaradamente assinam uma declaração de direitos humanos, quando a maioria deles estava em plena prática da sua violação. Ora, o preâmbulo dessa declaração, nos considerandos, traz aqui, olha só, considerando ser essencial que os direitos humanos sejam protegidos pelo império da lei, para que o ser humano não seja compelido, como último recurso, à rebelião contra a tirania e a opressão. Vejam vocês, como o discurso aqui mudou, ficou muito mais dócil, ou seja, vamos respeitar os direitos humanos para que o ser humano não seja compelido a uma rebelião. Ele não deixa claro que a rebelião e a resistência é um direito universal. Não. Ele exclui esse direito e coloca ele como uma consequência. É claro que quem elaborou essa carta em 1948 jamais iria colocar o direito à rebelião como fundamento de um direitos humanos, na medida em que eles mesmos eram os principais profanadores de direitos humanos e continuam sendo os grandes violadores de direitos humanos até hoje. Então, é óbvio que essas pessoas não colocam o direito à rebelião na forma taxativa e clara como fundamento básico dos direitos humanos. Claro que não.
Então, meus caros, nós estamos diante destas reflexões. São reflexões pelas quais eu insisto e repito: a temática de direitos humanos é uma temática difícil, complexa, porque ela envolve um despertar, um parto, e certamente o parto deve doer. E dói assumir-se como ser humano e defender essa condição. É mais dócil aceitar a servidão, mas tem gente que não aceita. E aproveitando-se de que tem gente que não aceita, que acha mais dócil servir e ser chamado de marica por um palhaço, por conta disto, os aparelhos ideológicos do Estado atuam. E de tempos em tempos, de geração em geração, lá se vai o ser humano se distanciando do ideal da resistência. Ele nem sabe o que é isso, porque as gerações, geração em geração, essa consciência do resistir vai se perdendo. Vai se perdendo. Ela não é nem transmitida oralmente, tal qual nas tradições antigas, não. Vai se perdendo, se perdendo. Então, aquele rebelde que batia de frente com o Estado, já lá no seu bisneto, vai encontrar um ser dócil, docificado, agalinhado, ou seja, o tipo de cidadão que o Estado quer que seja apenas e nada mais que um consumidor, só. O Estado não quer cidadãos, ele quer consumidores. E se você não é consumidor, fique esperto, porque você vai ser preso. Bom, eu antes que eu conclua essa parte da aula, alguém quer falar alguma coisa? Ou podemos prosseguir? Pessoal? Podemos prosseguir, Calixto? Estou achando a turma muito calada hoje. O que foi? Acontecendo alguma coisa? Estão tristes? O que está havendo? Ô, Calixto. Pois não. Pois não? Segunda foi seu aniversário? Foi. O Calixto. Pois não. A gente tá triste depois das declarações do nosso Ele presidente. bicou para mim o áudio. Como? Eu não entendi aí. Ué, tá. Pessoal? Professor, parece que ela falou que o áudio picou. Mas veja lá se já consertou. De qualquer forma, eu gostaria de ouvi-los um pouco mais sobre a temática. Eu estou achando a turma é participativa, é preocupada. Estou achando ela um pouco calada. Alguém quer falar alguma coisa? Calixto, Pois não? é interessante essa última parte da sua fala.
tô pensando aqui nisso que você falou, onde o Estado, ele quer consumidores e não cidadãos, né? Então, pensando por esse lado, o quanto que nos é mostrado, assim, a todo momento aparece um anúncio, algo para você comprar, a televisão praticamente é só isso está por exemplo, em jogos, em todo o marketing em cima desse consumismo, dessa busca, né, por vender, vender, vender. E o direito econômico, como o senhor já falou em outras aulas, ele está aliado aí a essa dominação estatal. Então, é algo, assim, interessante, que levanta muitas dúvidas da gente, né, pensar a respeito disso. Normalmente, assim, no impacto da aula, muitas ideias se perdem. Mas eu, então, convido a vocês que, depois que a aula for colocada lá e gravada, revejam a aula com calma, reflitam, ok? Parece que, num primeiro momento, é difícil debater, porque provavelmente algumas ideias ainda não se ajustaram. Mas, então, eu peço que confiram a aula. Natália, pode falar. Porque na hora que eu fui falar, minha internet caiu, porque tá péssimo hoje. Segunda foi seu aniversário? Sim, foi. Parabéns, então, em nome da turma. Vamos ter que cantar parabéns virtualmente. Eu agradeço, ok? Fico muito feliz com a lembrança. E presente para mim é poder dividir ideias, pensamentos e sofrimentos com vocês, ok? Muito obrigado pela lembrança. Pessoal, deixa eu ver aqui. Irene e Tamires querem falar? A Irene fala, depois Tamires fala. Pode falar, Irene. Professora, parece assim que no decorrer do tempo, né, que a gente vem estudando direitos, fundamentos históricos, essas partes todas históricas aí, parece que os mecanismos que estão usados assim ao longo da história, parece que as pessoas vão ficando mais amedrontadas, né? Aquelas pessoas que tinham assim uma vontade de lutar, elas ficam mais com medo, né? Parece que elas estão mais acomodadas, parecendo assim uns robozinhos, sabe? Dá a impressão assim que o Estado vai colocando as pessoas como um robô, seguindo uma linha ali, que ninguém tem coragem de sair daquela linha reta ali. Correto. Isso é preocupante. Preocupante. Não sejamos, então, tão preocupados em mudar o mundo, mudar o Brasil. Vamos, cada um, dentro do seu pequeno universo, refletir o direito, e principalmente os direitos humanos. Okay? Cada um faz, cada um se alinha, cada um projeta os seus atos da maneira que achar melhor. O nosso papel é estudar e entender o fenômeno. Como esse estudo e como esses fenômenos vão ser projetados em nossas ações, isso é outra coisa. Da minha parte, eu tento fazê-la, a minha parte. Falo, escrevo, assino embaixo, não volto atrás em nenhuma fala minha, todas são gravadas, todos os meus textos são publicados, não volto atrás em nenhum. Quer dizer, a minha parte eu tento fazer nos meus limites e tenho certeza que vocês, nos respectivos limites, também estão fazendo. Isso que é importante, ok? Tamires,
Calixto, a minha dúvida é o seguinte, então hoje não existe mais o direito à resistência? Ou existe o direito à resistência e o direito implícito? Tua pergunta foi muito, muito, muito importante. Muito importante. Por quê? O ato de existir para nós está delimitado num campo, numa dimensão que a gente limita, cerca e chama de direito. Ok? Mas existe vida para além do direito. E o poder instituinte, deixe-me ver se eu consigo explicar isso. Esse poder popular, ele está acima do direito. Por quê? Por que ele está acima? Porque o poder instituinte se enquadra dentro do direito, como também pode fugir dele naquilo que ele se mostra como ilegal. Portanto, esse poder instituinte, ele traz o espírito da justiça. A justiça produz o direito, mas a recíproca nem sempre é verdadeira. Eu sei que justiça produz o direito, ela cria o direito, mas nem sempre o direito cria a justiça. Então, o campo do direito é limitado. E tal como o espírito do poder instituinte paira sobre o caos. E quando o poder instituinte paira sobre o caos, ele fala, faça-se o direito. E ele vê que o direito é bom. Então, ele vai se ajustar ao direito, porque o direito é bom. Se aquele direito não é bom, ele sai do direito e se posiciona contra ele e faz outro. Essa é a percepção do direito como instrumento a serviço do homem e dele dentro da democracia. Isso que tem que entender. E dentro das palavras daquela pessoa, o homem não foi feito para o sábado. O sábado foi feito para o homem. Ok? O homem não foi feito para o direito. O direito foi feito para o homem. Então, a tua pergunta é muito importante para isso, porque esse poder instituinte, ele é uma espécie de caos originário. Não no caos no sentido da bagunça, é o caos que produz. E quando ele produz, ele se enquadra, porque é bom. E se não é bom, ele sai para reproduzir e fazer outro. Vejam como isso é importante entender isso. É nesse sentido que direitos humanos é tão menosprezado. Você abre a maioria de manuais de direitos humanos, dá vontade de julgar aquilo na parede, porque é um conjunto de recitações assim, infundadas, repetitivas, e não chegam à essência, que é produzir essa chama do ser humano e sua capacidade de contestar aquilo que é a obra dele. O grande Deus do direito é o homem. E o homem faz o direito à sua imagem e semelhança. Então, eu espero ter explicado assim, mais ou menos, espero que você tenha entendido. Se não entendeu, se quiser falar mais alguma coisa, eu tento explicar também mais um pouco. Ok? Não, Calixto, entendi sim, ficou claro. Obrigada. Podemos continuar?
Podemos? Podemos, Carlos. Ok. Então, diante disso tudo, eu vou concluir essa primeira parte da aula naquilo em que a democracia, como sendo a estrutura material do poder instituinte, não existe, o povo não dialoga e não é chamado ao diálogo. O povo é um grande ser que foi submetido a uma lobotomia e está escravizado à mercê de aparelhos ideológicos, anda para lá e para cá, certo? Sem brilho nos olhos, okay? Boca entreaberta, respiração sôfrega e quase sempre objeto de ridículo de uma pequena elite, porém cruel e inteligente, capaz de manuseá-lo. Maricas, falar com ele que ele vai morrer mesmo e para não encher o saco. Ok? Finalizo essa primeira parte dizendo o seguinte: já falei isso no canal. Vocês estão vendo aí toda a imprensa da chilique. O presidente falou isso, falou que todo mundo é chilique. Aquilo é fantasia, pura fantasia. Que nenhuma imprensa que pertence à elite fala: cadê o impeachment? O próprio presidente da Câmara dos Deputados, da seu chiliquezinho lá, com mais de 70 pedidos de impeachment para aquele canalha. Então não adianta dar chilique, porque essa pessoa está atendendo ao capital. A elite do país está muito mais rica. Não obstante o país que na época do governo, dos governos passados, estivesse na sexta economia do mundo, hoje caiu para a 12ª, mas não interessa, porque lá dentro dessas 12ª, a elite está cada vez mais rica. Confiram. Certo? E ainda, os latifundiários modernos, que esse papo de agronegócio, são os latifundiários de sempre, os de sempre. Cada vez mais ricos e ainda tirando onda de novos aumentos que ainda virão. Certo? Bom, essa primeira parte da aula está encerrada. Podemos prosseguir? Podemos? Pessoal? Sim, podemos, professor. Sim, senhor. Podemos, sim, senhor. Bom, eu vou mandar para vocês mandei para vocês uma atividade parcial. Está lá no Crepúsculo. Solicito que todos tenham acesso. Eu espero um pouquinho, porque vamos abri-la, comentá-la e vamos conversar sobre um prazo para vocês fazerem essa atividade, que é muito simples. Por favor, tenham acesso a ela aí, eu estou aguardando.
Abriram? Tiveram acesso? Não, Calixto. Você mandou onde, Calixto? No Crepúsculo. Não, peraí. É porque a coordenadora do grupo aí que manda. Chegou. Chegou? Eu ia reenviar, mas chegou, né? Então, vamos abrir todos. Vamos abrir e vamos conversar sobre essa atividade. Vou abrir ela aqui na tela também. Estão vendo aí na tela? Sim ou não? Sim, professor. Estamos. Então, vejam, são 3 questões. A atividade vale 1.500 pontos. Então, cada questão, 500 pontos. Essa primeira envolve a aula que nós falávamos sobre a igualdade. Está aqui o vídeo da aula para vocês conferirem. Eu quero saber o seguinte, conforme o vídeo, vejam, conforme o vídeo, a lei está apta a estabelecer a igualdade? Vou repetir. A lei está apta, a lei está preparada, a lei funciona no estabelecimento da igualdade? Me expliquem, sim ou não, e expliquem em 10 linhas. Vocês podem escrever muito mais que isso, caso queiram, mas 10 tá bom. Então, vocês vão assistir esse vídeo e vão me responder. A lei tem condições, a lei tem condições de estabelecer a igualdade? A questão ficou clara? Ficou? Sim. Pessoal, muito bem. A segunda questão também é de vídeo, está aqui a aula. Tudo é baseado em nossas aulas. Quero saber o seguinte, conforme o vídeo sobre servidão voluntária, vejam bem, pode-se deduzir que os fatores que levam o ser humano a aceitar a servidão estão vinculados única e exclusivamente ao próprio ser humano? Vou esclarecer a pergunta. Os fatores que levam uma pessoa a se submeter à servidão são fatores que dependem apenas desta pessoa? Sim ou não? Explicar em 10 linhas. Entenderam a pergunta? Se não entenderam, me perguntem que eu esclareço. Professor, melhore para nós, por favor, a sua pergunta. Justifique-se para nós, por favor. Não, justificar eu não vou, claro que não. Tá bom. Eu quero saber o seguinte, veja. Um ser humano vive numa servidão voluntária. Ele está a servir um soberano. Ok? Então, eu quero saber, essa servidão está fundamentada em fatores vinculados única e exclusivamente ao ser humano que serve? Ou seja, existe servidão voluntária única e exclusivamente por causa da própria pessoa que serve? Entendeu? Sim, senhor. Ficou claro agora? Ficou sim, Calixto. Por exemplo, hoje nós estamos sob servidão voluntária. Hoje. Certo? O país está exposto a uma servidão. Então, eu quero saber, essa servidão existe única e exclusivamente
por causa das pessoas? Essa é a pergunta. E você vai conferir o vídeo, está aqui, vai tirar elementos para a resposta e vai explicá-la em 10 linhas. A resposta da primeira questão está aqui dentro, eu já expliquei, é só conferir. A resposta da segunda está aqui, é só conferir e explicar. Ficou claro? A terceira questão é a mais simples delas. Tem esse vídeo aqui. É um vídeo. Vocês vão assistir esse vídeo e vão me falar livremente, vejam, resposta aberta e livre, não coloquei limites de linha, nada, é com vocês. E vocês vão me explicar o seguinte, o que esse vídeo pode ajudar a pensar direitos humanos. O que esse vídeo aqui pode me ajudar a pensar, pode me ajudar a refletir sobre direitos humanos? Vou repassar as 3 questões. A primeira, quero saber, a igualdade depende só da lei? A lei está preparada para estabelecer a igualdade? Sim ou não? Esclarece em 10 linhas. Está aqui o vídeo para ajudar. Segundo, a servidão voluntária é um problema só do indivíduo? O problema está só nele? Está aqui o vídeo para ajudar. Sim ou não? Esclarece. Terceira, assiste esse vídeo. Em que esse vídeo te ajudou a pensar, a refletir sobre direitos humanos? Esta resposta é livre. Você escreve o que você quiser, no número de linhas que você quiser. É ser livre, completamente livre. As outras também são livres, só que elas dependem de um ponto de partida, que são essas aulas, esta e esta. Alguém tem dúvida? Se alguém tiver alguma dúvida, por favor, pode falar que eu esclareço. Pessoal? O Calixto. Pois não? Então, são 10 linhas, é o máximo, né? Não, o mínimo. O mínimo, então. Isso. 10 linhas na primeira, 10 linhas na segunda, e na terceira não tem linha, não. Tanto se vocês quiserem. Se quiser ver 1, 2, 3, não interessa, é com vocês. Tá bom, obrigada. William. Calixto, esse trabalho é para entregar no final da aula ou tem prazo? Vamos discutir agora. Quem é o líder da sala? Quem é o líder? Eu sou do segundo período. Eu estava pensando em vocês me entregarem esse trabalho amanhã, às 22 horas. É um prazo suficiente? Sim. E ainda, além de vocês me entregarem amanhã, eu vou permitir que vocês comecem agora. Ou seja, eu vou continuar aqui. Ficarei aqui à disposição de vocês até às 22 horas. Mesmo que minha câmera esteja fechada. Eu estou aqui. Quem quiser começar a fazer agora o trabalho, e acho que dá conta de fazer até essa noite mesmo, fique à vontade. Pode até sair da sala, eu autorizo. Mas eu quero que me entreguem até amanhã,
quinta-feira, às 22 horas. Combinado? Combinado, Calixto. Combinado, Então, professor. Tranquilo. Então, estamos combinados. Eu vou ficar aqui. Nós vamos fazer uma merenda aqui de uns 20 minutos. Retorno. Mas esse retorno é só para acompanhá-los. Eu quero que vocês comecem agora. Já vai nas aulas, pesquisa, já começa a fazer. Se alguém quiser tirar alguma dúvida de interpretação, eu estarei aqui. Mas a critério de vocês aí. Entenderam? Fazer chamada? Então, nós conferimos hoje aqui, conversamos com a Ana Caroline, com a Ana Laura, a Iane, o Breno, o Danilo, Tegmar, Helder, Irene, Jean Carlos, Leonardo Henrique Soares, o Maicon, Maria Clara, Maria Luísa, a Mariane, a Natália, a Raissa, Samara, Samuel, Sávio, Thales, Tamires, Túlio Ribeiro, Vitor Hugo, Wellington, o Emerson, o Willerson, o William e a Yasmin. Pronto, gravado. Quem quiser sair para começar a fazer o trabalho, fique à vontade. Se alguém tiver mais alguma dúvida, pode perguntar. Ô, Calixto. Pode falar. Boa noite, Willis. Pode falar. Deixa eu te perguntar, eu estava acompanhando as aulas nos últimos dias agora, só pelo canal lá do Crepúsculo. Eu estou viajando a trabalho, não está tendo dia de acompanhar. Só que eu fui olhar no portal, as notas das minhas parciais que eu fiz lá de penal e nessa de direitos humanos não foram lançadas as primeiras. Depois tem como você dar uma conferida para mim? Tem. Depois você tem jeito de me mandar uma mensagem. Você recebeu a nota? Eu recebi no e-mail, mas no portal não foi lançado. Tem jeito de você mandar para mim? Tem sim, é porque eu acho que até porque eu estava com uma pendência na faculdade, eu resolvi. Até algumas notas foram lançadas depois. Aí eu te mando então para você dar uma conferida também. Você me manda um e-mail que essa noite mesmo eu já peço para corrigir, tá bom? Tá ok, obrigado. Quem mais? Calixto, obrigado pela aula. Obrigado pela aula. Vamos agarrar no chifre do boi que está pulando. Fique com Deus. Ok, boa noite. Boa noite, Calixto, parabéns. Boa noite. Até sexta. Obrigado. Só para não perder o costume, boa noite, vizinhança.